os novos anúncios do Cruzeiro, a novela Palmeiras e Andrés Pereira e o possível novo técnico do Botafogo. Tudo isso e mais nesse vídeo de hoje. Bora falar sobre o mercado da bola. Bem, meus queridos, mais um vídeo de mercado da bola aqui no canal, né? Então vocês já sabem muito bem como funciona o esquema, então vamos começar logo falando do Cruzeiro. E bem, meus queridos, começando pelos jogadores que realmente foram anunciados. Cruzeiro anunciou as contratações de Fagner e Eduardo. Dupla assina contrato por uma temporada com o time mineiro e viaja com o elenco para os Estados Unidos, onde o Cruzeiro irá fazer a sua pré-temporada. O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia Eduardo do Botafogo e do lateral direito Fagner do Corinthians. A dupla vai assinar com o Raposo até o fim de 2025. O lateral chega cedido por empréstimo pela equipe paulista, e aí vai ficar até o final de 2025 no Cabuloso. Já o Eduardo acabou não renovando seu contrato com o Botafogo e aí acertou o vínculo de uma temporada com o Cruzeiro. Bem, meus queridos, esses foram os dois anúncios oficiais do Cruzeiro na última sexta-feira, dia 3. E bem, eu já desenvolvi um pouquinho, né, a minha opinião quanto a essas contratações no vídeo de ontem, em que eu analisei quais são as principais posições que as equipes de Minas e também do Rio Grande do Sul precisam contratar para o ano de 2025. E acabou que eu dei uma pequena palhinha do que eu realmente acho das contratações do Fagner e do Eduardo. Mas hoje eu vou querer desenvolver um pouquinho mais aqui neste vídeo. Bem, começando pelo Fagner. Gente, o Fagner já pelo jeito não tinha lá muito clima no Corinthians, vocês tinham um pequeno atrito entre ele e o Ramon Dias, não de atrito direto realmente, mas o Ramon Dias ele temia por no futuro, num eventual balanço dele do cargo, o Fagner ele viesse a colaborar pro elenco meio que virar contra o Ramon Dias. A gente já sabe mais ou menos do histórico que o Fagner ele tinha no Corinthians, né, de acabar não gostando tanto dos treinadores. E talvez contribuir para uma panela e eventualmente a demissão deles, né? Então o Ramon Dias, sabendo que ele não iria utilizar o Fagner com recorrência na titularidade durante toda a temporada e também temendo esse possível burburinho, né, que o Fagner ele faria no vestiário, ele decidiu falar para a diretoria do Corinthians: tá bom, a gente não vai contar com o Fagner. E aí o Cruzeiro ele apareceu como um possível destino para o Fagner e acabou que esse acordo ele foi selado, né? O Cruzeiro ele vai contratar o Fagner por um empréstimo de 1 ano pagando metade do salário, a outra metade fica naturalmente com o Corinthians. Bem, gente, é aquilo, o Fagner ele já não vive mais o seu auge físico e nem técnico, na minha humilde opinião. Ainda é um lateral que eu acho que tem uma pequena lenha para queimar. O Fagner ele ainda tem uns 2, 3 anos de carreira, só que na minha humilde opinião, ele ainda não tem esses 2, 3 anos de carreira no alto nível do futebol brasileiro. O Fagner ele é um cara que tem seríssimos problemas na questão defensiva e o atraso físico dele, né, é um cara que nos anos recentes vem sofrendo para ficar em forma, não colabora muito com isso. É um cara que vai conseguir auxiliar muito na construção do Cruzeiro, né, caso o Fernando Diniz ele precise de um lateral mais ofensivo que o William. Porém, eu não vejo como a melhor opção nem para ser reserva do Cruzeiro. Ele é um cara que, sendo bem sincero, eu acho que não vai aceitar essa reserva com tanta tranquilidade assim como a gente está esperando atualmente. Eu acho que quando ele for jogar, ele pode trazer mais problemas do que benefícios para o Cruzeiro, sem falar do possível atrito que ele venha a gerar no vestiário. Então, no geral, eu não acho que essa contratação do Fagner ela era para ser tão comemorada, não era para ser tão valorizada. É aquilo, ao que tudo indica, chega para ser um reserva. Eu tenho umas críticas, já desenvolvi elas aqui nesse vídeo, mas enfim, o fato é que o Fagner ele será o lateral direito reserva, ao que tudo indica, do Cruzeiro para 2025. Tem lenha para queimar? Tem, mas ainda assim eu não acho que ele vai conseguir suprir as necessidades do Cruzeiro para a temporada de 2025. E além disso, a gente também teve a contratação do Eduardo, né, a oficialização da contratação do Eduardo. E o que eu também tenho para falar do próprio Eduardo. Gente, é um meia que eu acho um tanto quanto interessante nas últimas temporadas, né? Ela, principalmente em 2023, né? Na primeira metade de 2023, quando era titular absoluto do Botafogo. Porém, desde a metade de 2023 até então, né? Até quando eu estou gravando esse vídeo, que é no dia 4 de janeiro de 2025, é quando ele também está saindo, o Eduardo ele virou uma opção de meio-campista mais duvidosa, vamos colocar assim. É um cara que não conseguiu render, assim, nem metade do que ele rendeu naquele primeiro semestre de 2023, vestindo a camisa do Botafogo. Na reta final dele, vestindo a camisa do Alvinegro, ele mais atrapalhava do que ele ajudava. Pô, os últimos 2 meses do Eduardo vestindo a camisa do Botafogo são coisas horríveis de se ver. É assim, muito, mas muito desanimador. Eu defendi aqui no canal que o Cruzeiro ele precisava de um meia camisa 10 para ser reserva imediato do Matheus Pereira, que conseguisse repor essa eventual ausência do Matheus Pereira por lesão, por suspensão e por aí vai. E chegou o Eduardo. Qual é a minha humilde opinião? Na qualidade técnica, o Eduardo hoje ele não é nem metade do jogador que o Matheus Pereira ele é. Na minha humilde opinião, não é a melhor das contratações, tal qual a contratação do Fagner, né? Mas é aquilo, os dois podem acabar calando a minha boca e jogarem muita bola no Cruzeiro. É óbvio, essa possibilidade existe. Porém, de momento, eu não me animaria muito com a contratação dos dois. No geral, quanto a essas duas contratações, é isso que eu tenho para falar. Mas também o Cruzeiro ele tá muito bem encaminhado com outro jogador. Marquinhos, um ponta do Arsenal, que tem passagens aqui no futebol brasileiro pelo São Paulo, chega a BH para fazer exames do Cruzeiro e também assinar o seu contrato. O jogador será mais um dos reforços da Raposa para 2025. E aí, seguindo aqui na matéria do GE, né, o Cruzeiro vai anunciar em breve o atacante Marquinhos.
O jogador de 21 anos desembarcou em Belo Horizonte na última sexta-feira e passará por exames médicos para assinar o seu contrato de uma temporada. Ele chega emprestado pelo Arsenal com fixação de direitos econômicos para uma eventual compra por parte do Cruzeiro, né? Caso o Cruzeiro ele goste desse ano do Marquinhos, ele pode efetuar a opção de compra. E o que eu tenho para falar aqui quanto ao Marquinhos, diferentemente das outras duas contratações, né, dos outros dois anúncios que eu tratei aqui do Cruzeiro neste vídeo, eu me animo bastante com o Marquinhos. É aquele clássico ponta driblador muito veloz e que não teve uma passagem lá muito bem sucedida fora do Brasil. Tem aqui na própria matéria do GE, né? Marquinhos foi contratado pelo Arsenal em junho de 2022 após pagamento de 3,5 milhões de euros ao São Paulo. E aí ele não disputou muitas partidas pelo próprio Arsenal e aí ele foi utilizado em 5 partidas da equipe sub-21 e na mesma temporada de 2022/2023 ele foi emprestado para o Norwich, que é um time lá da Inglaterra, jogou 11 vezes e fez um gol e uma assistência, e depois ele foi emprestado pelo Arsenal para o Nantes da França em agosto do ano passado, e ele jogou 7 jogos e somou 150 minutos pelo Nantes, né, não foi uma passagem lá muito brilhante, e acabou tendo a sua volta para o Arsenal antecipada. E bem, embora isso que eu acabei de falar não pareça lá muito animador, eu acho que o Marquinhos ele pode ajudar e muito o Cruzeiro para a próxima temporada. O Cruzeiro ele não tem uma abundância de pontas lá muito grande, acabou de fechar com o Dudu e também com o Boazzi, que pode quebrar nas suas pontas. Fora isso, não tem ninguém. Perdeu também o Barrial, né, na última temporada, que muitas vezes fazia essa função. Fora isso, não tem muitos pontas. Então ter um moleque desse, que ainda tem muita questão física, é muito jovem, tem 21 anos só, vai poder correr bastante, vai poder se doar bastante pelo time, é de uma grandíssima ajuda para o Cruzeiro. Na minha humilde opinião, seria a melhor dessas últimas 3 contratações que o Cruzeiro ele fez, né? Entre Fagner, Eduardo e o próprio Marquinhos, ele é o melhor, ele é o mais promissor na minha humilde opinião. É claro, ainda é uma gigantesca incógnita, porque é um jogador, diferentemente do Fagner e do Eduardo, que a gente sabe muito bem o que esperar deles, o Marquinhos ele pode ou dar muito certo ou dar muito errado. Porém, de momento, fazendo um prognóstico, é a contratação que mais me anima quanto ao Cruzeiro. E assim, o Cruzeiro ele tá fazendo um elenco tanto quanto estrelado, né? Gabigol, Bolazzi, Dudu, Cássio, Fagner, Eduardo e por aí vai. Vai se formando realmente um super Cruzeiro. Agora, o que resta pra gente é saber se o Fernando Diniz, com essa abundância de peças, com esse elenco mais do que estrelado, vai conseguir fazer esses caras jogarem bola. É um tanto quanto complicado, vocês já sabem muito bem da minha opinião quanto ao trabalho do Fernando Diniz à frente do Cruzeiro, mas o que resta pra gente é esperar e ver se esse time ele vai ganhar a liga. De momento, é isso aqui que eu tenho para falar do Cruzeiro. Agora, vamos pra novela do Palmeiras. E meus queridos, como eu disse, né, essa novela entre Palmeiras e Andrés Pereira continua, porém, ao que tudo indica, já vai ter mais ou menos uma data para a conclusão. Palmeiras e Fogo marcam data para decidir negociação envolvendo Andrés Pereira. O clube inglês tenta ganhar tempo, enquanto o Verdão, ele tenta não deixar a conversa se arrastar. Bem, gente, eu já noticiei em outros vídeos aqui no canal, né, quanto ao interesse por parte do Palmeiras em contar com o Andrés Pereira para 2025. Eu também já disse que era uma negociação muito complicada de se realizar, né? Muito por conta do momento que ele vem vivendo no próprio Fulham, né? Ele tá acabando com o futebol inglês e sendo um dos principais, talvez o principal jogador do Fulham nessa temporada 24/25. Então, por conta de tudo isso, é muito complicado do Palmeiras contratar o jogador, porque o Fulham ele vai fazer um esforço gigantesco para não liberar. E ainda tem o fator de ser janela de janeiro, né? Que na Europa é meio de temporada. Isso aí só dificulta ainda mais esses negócios. Porém, como continua aqui a matéria do GE, talvez aconteça negócio. Palmeiras e Fulham já tem uma data marcada para decidir o negócio envolvendo o volante Andrés Pereira. Com pressa, o Verdão não quer deixar a situação se arrastar, e o clube inglês já indicou que responderá à proposta na próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro. A reportagem do GE apurou que a situação continua sendo a mesma, desde aquela oferta de 20 milhões de euros que o Palmeiras ele apresentou para o Fulham, né? Essa proposta ela se manteve até então. Porém, ao que tudo indica, agora o Palmeiras ele também estaria disposto a colocar algum atleta para aumentar o valor desta proposta. E o GE ele também continua aqui, né? A equipe londrina tem ganhado tempo para pensar no assunto e também poder contar com o volante no máximo de jogos possíveis antes de tomar sua própria decisão. Bem, você já sabe muito bem a minha opinião quanto a essa possível contratação do Palmeiras, né? Quanto a essa possível vinda do Andrés Pereira para reforçar o Verdão para 2025. Gente, seria uma contratação gigantesca. Eu prego aqui no canal, em muitos vídeos que eu falo de seleção brasileira principalmente, que o Andrés Pereira é um jogador muito subvalorizado, muito subestimado, porque ele joga uma bola absurda. Na minha humilde opinião, deveria ser testado como titular da seleção brasileira. E, bem, um cara que pode ser titular da seleção brasileira, é óbvio que ele vai cair muito bem, vai cair com uma luva no elenco do Palmeiras. O Palmeiras, ele tá tentando reforçar essa função de volante, né? É uma função que teve um envelhecimento e também um desgaste muito grande de algumas peças, Gabriel Menino, Zé Rafael e por aí vai. E até então, o Palmeiras, né, do Abel Ferreira, ele não conseguiu achar nenhuma peça que ela suprisse com perfeição essa posição. Você tem o Richard Rios, que consegue sim jogar muita bola, porém muitas vezes deixa a desejar, e o Aníbal Moreno é mais um primeiro volante do que um segundo volante. Então o Andrés Pereira, ele seria realmente a contratação perfeita para o Palmeiras, para fechar esse meio campo para 2025 e principalmente para o Super Mundial.
Porém, é uma negociação muito complicada. Eu não posso elevar a expectativa lá no alto quanto a uma possível contratação do próprio Andrés Pereira, porque é muito difícil desse negócio acontecer. Claro, eu acho que se o Palmeiras chegar ali por volta de 30 milhões de euros, eu acho que pro Fulham essa proposta vai ficar praticamente irrecusável. E ao que tudo indica, o Andrés Pereira, ele vestiria com muito orgulho, com muita felicidade a camisa do Palmeiras, estaria disposto a vir para o Brasil jogar pelo Verdão. Então, realmente, só falta um acordo entre os clubes para esse negócio acontecer. Eu acho que o Palmeiras vai ter que desembolsar ainda mais, porque você tá tentando tirar um jogador brasileiro, um dos melhores de uma equipe inglesa. É muito complicado. Precisa de um valor muito grande. E, como disse aqui em matéria do GE, o Palmeiras estaria disposto de adicionar jogadores nessa negociação além dos 20 milhões de euros. Eu acho que, dependendo dos jogadores que o Palmeiras adicionar, esse negócio pode acontecer. O que resta realmente agora pra gente é esperar e ver como que vai desenrolar essa novela, né? Ao que tudo indica, até 6 de janeiro, a próxima segunda-feira, a gente já vai ter uma pequena resposta, né? A gente vai ter um andamento dessa situação. Porém, o Palmeiras, cara, ele não vai sentar a bunda na cadeira e só esperar pra ver se esse negócio do Andrés Pereira, ele vai rolar. O Palmeiras também tem um plano B. E aí, também tem aqui na matéria do GE. Palmeiras deve esperar desfecho com Andrés Pereira para intensificar a investida em Vila Sante do Grêmio. Verdão tem interesse no volante do Grêmio, mas altos valores investidos podem ser entrave. Gente, o Vila Sante vem sendo um dos melhores volantes aqui do futebol brasileiro nos últimos anos, né? Esse paraguaio, ele joga muita, mas muita bola vestindo a camisa do Grêmio. É um dos principais, talvez o principal jogador do Grêmio na última temporada. É um baita do meio-campista e me impressiona, ele tá até hoje no Grêmio com esse elenco horroroso que o Grêmio ele vem tendo nas últimas temporadas. Na minha humilde opinião, seria uma gigantesca contratação por parte do Palmeiras para essa função de segundo volante. O Vila Sante faria essa função com maestria. Porém, como tem aqui na própria matéria do GE, é um negócio extremamente complicado. O Grêmio ele não deseja liberar o Vila Sante, que é um dos seus principais jogadores, por algo abaixo de 80 milhões de reais. E aí, depois de contratar Paulinho, Facundo Torres e possivelmente Andrés Pereira, por praticamente 200 milhões, né, no total dessas negociações, o Palmeiras ele não gostaria de investir essa quantia aqui no Vila Sante de 80 milhões de reais. Mas é claro, se o negócio do Andrés ele não andar, com total certeza o Palmeiras ele vai focar todos os seus esforços no Vila Sante e muito provavelmente vai levar o volante, que inclusive já demonstrou seu interesse de jogar no Palmeiras. Bem, independente de quem o Palmeiras ele venha contratar, na minha humilde opinião, vai estar fazendo um excelente negócio. O Andrés Pereira ele é naturalmente melhor que o Vila Sante. Porém, se acabar o dia com o Vila Sante, o Palmeiras ele não vai sair perdendo por muita coisa não. O Palmeiras está buscando excelentes opções pro seu meio campo. E essas duas aqui que eu acabei de noticiar, que aparentam ser as mais concretas, são só a prova disso. Independente do jogador que o Palmeiras venha fechar, eu tenho certeza que vai ser um jogadoraço. E vai, muito provavelmente, fechar esse meio campo da equipe do Abel Ferreira, que tá montando até então um timaço pra 2025. E bem, quanto ao Palmeiras, eu tinha realmente tudo isso aqui pra falar. Agora, pro encerramento do vídeo, vamos falar do possível novo técnico do Botafogo. E meus queridos, aqui nós estamos, né? Botafogo faz proposta oficial por André Jardine, técnico do América do México. O treinador foi entrevistado por John Textor e recebeu uma oferta para substituir Arthur Jorge. Bem, meus queridos, para você que não sabe, né? O John Textor, ele tem esse costume de fazer meio que entrevistas com os possíveis técnicos pra analisar um pouquinho do que eles enxergam realmente de futebol, os prognósticos deles pro futuro e possivelmente, dependendo dessa entrevista realmente, né, das respostas do técnico por aí vai, ele vai formalizar uma proposta. E é isso que acabou acontecendo aqui com o André Jardine. Bem, nesse sábado aqui, dia 4 de janeiro, quando eu estou gravando esse vídeo está sendo postado, a gente teve a oficialização do Arthur Jorge como técnico do Al Sadd, se eu não me engano, né? Ou Al Rayyan, alguma coisa, lá do Catar, o mesmo time do Roger Guedes. Então, o Botafogo ele está oficialmente sem técnico. E ao que tudo indica, a bola da vez para comandar o fogão para 2025 vai ser André Jardine. E bem, ironicamente, eu acabei fazendo recentemente um vídeo falando um pouquinho mais sobre o André Jardine, né? Sobre a possibilidade de ele talvez assumir a seleção brasileira em 2025. E lá eu já deixei um pouquinho das minhas expectativas quanto ao próprio André Jardine. Eu acho que de momento não seria o ideal ele assumir a seleção brasileira. Porém, voltando um pouquinho aqui a atenção para o Botafogo, na minha humilde opinião, é um excelente nome. Para você que assistiu aquele vídeo, né? Você já sabe muito bem dos feitos do André Jardine à frente do América do México, que se tornou um dos maiores treinadores da história do clube. Eu acho que para esse momento ele seria uma ótima opção para o Botafogo. Claro, a gente também tem a questão aqui de estilo de jogo. Torcedor botafoguense, se você gostar do nome do André Jardine para ser o novo técnico do seu time para 2025, você tem que vir com uma coisa em mente. É um estilo de jogo quase que completamente diferente do praticado pelo Arthur Jorge nesse Botafogo mágico de 2024. O André Jardine ele tem equipes que são mais pragmáticas, são equipes que vão ter uma menor quantidade de posse de bola, vão jogar ali mais ou menos no contra-ataque, mas são equipes extremamente eficientes. Vão finalizar 3 vezes a gol por jogo, mas vão fazer no mínimo 2 gols. E é óbvio, tem uma defesa muito, mas muito sólida. É um estilo de jogo mais pragmático, diferente do praticado pelo Arthur Jorge. Porém, é um estilo de jogo que dá certo. Ele é o atual tricampeão seguido do campeonato mexicano. Se isso aí já é de agrado geral ou não, aí já não é comigo, né? Mas é muito importante realmente trazer esse estilo de jogo aqui, trazer as informações quanto ao técnico, porque aí você pode fazer um julgamento melhor quanto ao possível novo técnico do Botafogo. De início, eu acho um bom nome, eu acho um nome muito interessante.
interessante. A gente já sabe muito bem que o atual mercado ele tá muito escasso, então o nome do André Jardine, ele é muito interessante. Vai ter esse baque por conta da diferença de estilo de jogo? Vai. Porém, mesmo assim, eu acho que é um excelente nome pro Botafogo para a temporada de 2025. Então, não mais é isso, meus queridos. Se vocês puderem deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Não mais é isso. Até o vídeo de amanhã.